Regina Dinucci, eu sou artista. Eu comecei a ser artista desde que eu nasci. Acho que a gente nunca sabe exatamente um momento exato, né? Quando a gente começa. E eu sempre fiz arte, mas eu talvez não achasse possível que isso fosse um dia ser uma profissão ou que eu fosse fazer isso de uma maneira bem séria, assim, né? Eu convivo nesse ambiente aqui há muito tempo, né? O Centro Cultural era um lugar que eu convivia desde muito adolescente, assim. E sempre foi um ambiente que eu esperava um dia participar dele dessa forma, né? Sendo artista e expondo. O que aconteceu é que esse ano eu enviei um projeto baseado um pouco numa experiência de 5 anos que eu vivi no Japão. E essa experiência, ela me marcou de várias formas, né? Então, eu trabalhava como uma operária, uma decassegue, né? Uma brasileira que trabalhava em fábricas. E era um serviço muito duro, era difícil, era pesado, eram muitas horas de trabalho, muito cansativo. E eu sempre pensei que eu fosse tratar desse assunto aqui na arte dessa maneira mais crítica, né? Dessa maneira mais direta e política, que também é uma parte importante do meu trabalho. Então, só que eu nunca consegui lidar desse jeito com essas memórias, né? E aí, conforme eu fui trabalhando, fazendo alguns experimentos com papel carbono, né, que é um material que eu uso bastante aqui, eu fui percebendo que esses materiais estavam me aproximando do Japão, de alguma forma, né, na sua fisicalidade mesmo, né, na sua aparência. Eu resolvi trazer aqui para esse projeto 3 trabalhos que têm essa ligação com o Japão. Então, aqui são 3 monotipias, são mais uma instalação sonora e uma instalação com caixas de luz, com backlights. E as monotipias, elas chamam Yakushima, e elas falam de uma floresta no Japão, que é uma floresta de cedro, em que as raízes são muito aparentes, né? Então, eu faço um processo em que eu faço monotipias com papel carbono e essas monotipias que dão essa visualidade para o trabalho, para a gravura, elas só são possíveis por causa do papel carbono, né? Que tem um desenho meio natural dele, assim, quando a gente amassa ele, ele fica com um desenho que parecem muitas raízes, né? E aí eu tenho um outro trabalho que chama Semi, que é um trabalho sobre cigarras, que também é uma coisa que me lembra muito o Japão, porque é um país que, né, ainda tem muitas cigarras, ao contrário, às vezes, do Brasil, que a gente está perdendo o contato com esse inseto. E lá é muito comum que as pessoas comprem objetos com desenhos de cigarra. Então é um inseto muito adorado no Japão e muito presente, né? Os verões japoneses são muito barulhentos e isso me traz muito essa memória do Japão, né? Esse barulho da cigarra, esse canto da cigarra. Então eu trago caixinhas de luz, né? Esses backlights com desenhos de cigarra, também feitos com papel carbono, né? Então eu também me aproprio dessa materialidade do papel carbono, dessa naturalidade dele também, muitas vezes de se desenhar sozinho, sabe? Como se você vai riscando e de repente escapa alguma coisa e a linha meio que aparece, ou quando ele se dobra, ele se movimenta, a linha já surge. Então eu gosto bastante dessa naturalidade do objeto, né? Dessa vontade própria dele. E eu tenho um outro trabalho, que é um trabalho com som, né, um trabalho com áudio, que são 4 falantes, em que 2 deles cantam cigarras brasileiras e 2 deles cantam cigarras japonesas. Então é uma espécie de diálogo. E fecha um pouquinho esse projeto, né, porque esse projeto é de uma brasileira que foi imigrante no Japão durante um tempo, que viveu essa experiência de trabalhar e de se relacionar com a cultura, com os lugares, com as pessoas. E é um pouco isso, assim.
Esse projeto, que chama Permanência Temporária, ele fala um pouco também, ele alude ao nome do visto que os brasileiros ganham quando vão trabalhar no Japão, que é o visto de permanência temporária. E aí eu achei que esse nome, ele dizia muito sobre as cigarras, a minha vivência lá, né, a minha experiência como uma imigrante que fica há pouco tempo, né, e é temporária, mas também me passa um pouco a ideia da própria existência, né, dessa permanência temporária, né, dessa transitoriedade que a gente tem aqui, né. Então, eu acho que esses trabalhos, de alguma forma, eles falam de existência, vida e morte, né, dessa contradição, desses opostos que se necessitam. Acho que é um pouco isso, e eu acho que esse é um pouco o assunto de quase todos os meus trabalhos. Para não dizer todos, eu acho que todos os meus trabalhos falam exatamente disso, né? Desse objeto que te leva para algum lugar meio desconhecido. Então, por acaso, as monotipias, elas são muito imersivas, né? As pessoas, quando olham para elas, elas ficam tentando entender como elas foram feitas e tudo mais. E esse emaranhado de linhas vai levando as pessoas para quase para dentro da gravura. Aí tem as cigarras também. Eu acho que eu escolhi a questão da luz para cigarras, primeiro porque eu precisava de alguma coisa que iluminasse esse papel carbono, né? Na verdade, é uma coisa bem prática, assim. Mas aí eu também pensei que era um recurso poético, né? Porque quando você coloca a luz nesse desenho, ele vai realmente ao seu encontro, né? Ele se aproxima do espectador, né? Então é um pouco isso. Os sons, o que eu imaginei quando eu pensei esse projeto todo? Que ele fosse de alguma forma imersivo, né? Que ele fosse esse lugar que as pessoas minimamente sentissem alguma relação, não sei diretamente com o Japão, mas alguma relação com algum lugar que tivesse essa natureza, né? Esses insetos, esse barulho, essas raízes, é um pouco isso.